Então, bom dia, boa tarde. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thiago Alves da Silva Lopes. Então, eu vou apresentar o trabalho intitulado O Trabalhador de Aplicativo entre a Ideologia e a Subsistência, Análise de Discurso de Entregadores. Né? Atualmente, eu estou cursando doutorado na Universidade Estadual de Campinas, né, no estado de São Paulo. E eu vim de uma área que não é das letras, mas eu estou também cursando a graduação em letras simultaneamente ao doutorado, né? Minha formação original foi em relações internacionais, só para fazer uma breve apresentação. Então, o trabalho está dentro do eixo temático Novas Formas de Produção do Trabalho e Uberização das Relações Trabalhistas. Bom, então, o trabalho que eu estou apresentando, ele é basicamente o recorte do meu projeto de doutorado, né, no estágio atual. Foi iniciado este ano, né, tem o mesmo título, né, que é provisório, mas ele mantém o título que é da apresentação do trabalho, e são reflexões iniciais acerca do trabalho plataformizado a partir dos estudos da linguagem, especificamente dispositivo teórico analítico da análise de discurso. Começar fazendo uma breve apresentação da teoria, porque o evento é multidisciplinar, pode ser interessante essa breve introdução. Eu vou ler rapidamente aqui. A análise de discurso atua na articulação entre uma teoria das ideologias, da subjetividade, da linguística e da determinação histórica dos processos semânticos. Não se busca, em um trabalho da análise de discurso, cunhar novos termos políticos, historiográficos ou psicanalíticos, mas partir de conceitos das áreas em que se dá a articulação da teoria, a tratar de linearidades significantes, como, por exemplo, democracia, direito, trabalho, etc. No entanto, como diz Péchet, o principal autor da teoria, a análise de discurso atua entre a interpretação e a descrição. Né? Assim, não se busca desvendar ou decodificar um texto, mas compreender os processos discursivos, né, que são constituídos de exterioridades que não se limitam ao sistema linguístico de produção de sentidos. Agora, entrando na temática que o trabalho está inserido, né, da precarização global do trabalho, desde a década de 70, o capitalismo vem passando por uma grande reestruturação. O neoliberalismo, em linhas gerais, tem levado a maior preponderância do setor de serviços sobre o industrial e enuviou o lugar do trabalhador que compunha o proletariado do século XX. No Brasil, especificamente desde 2016, estamos observando o crescimento do trabalho autônomo ou informal, tanto pelo cenário de crise econômica, agravado pelas políticas neoliberais, quanto pelas reformas que foram aprovadas nos últimos anos, né? Como exemplo, a terceirização irrestrita e a reforma trabalhista. Esse processo sócio-histórico tem gerado o chamado fenômeno de precarização do trabalho, que, em linhas gerais, seria um trabalho sem proteção jurídica ou muito baixa proteção jurídica e com mais riscos ao trabalhador, né, de segurança, alimentar, saúde. Essa mudança jurídica, social e econômica transborda na linguagem, no lugar de materialização da ideologia, né, esse é outro conceito de análise de discurso, afetando os processos discursivos sobre o trabalho. Agora, na sequência, a plataformização dos efeitos da precarização aumenta a chamada plataformização do trabalho. Exemplos de plataformização seriam Uber Eats, iFood, Rappi, né, as principais empresas que atuam no Brasil nessa área de entregas. Né. São empresas de tecnologia que fornecem serviço a partir de mão de obra sem vínculo empregatício. A chamada uberização, em consonância com a designação plataformização, além de não configurar o vínculo trabalhista, tampouco fornece os meios de realização do trabalho, como meio de transporte, aparelho celular, né, os itens que o entregador utiliza no dia a dia. Ficam a carga do trabalhador essas despesas. A fase atual do capitalismo tem transformado os próprios bens, incluindo o próprio corpo, em mercadorias para obter sustento, ao mesmo tempo que deles extrai mais valor para as empresas digitais. Então, para ilustrar por onde que caminha mais ou menos a tese, né, eu trouxe um recorte de uma das falas, né, que está proposta lá no projeto da tese, que seria, né, foi retirado de um podcast, que é um entregador que fez uma série, né, de episódios, mas não atualizou mais desde o fim do ano passado, 2021. Caiu muito o valor das entregas, né, diz o entregador, o Pauliano Carioca. E a realidade é a seguinte, pessoal,
com essa vasta variedade de aplicativos em relação aos nossos pagamentos, a gente tem percebido ali o quê? Cada dia que se passa, o valor das entregas tem diminuído bastante. Segundo uma conversa que tive com alguns entregadores aí na rua, a maioria deles relata o quê? Essa defasagem no preço das entregas é culpa da própria categoria de entregador, que aceitam valores mínimos pagos por cada entrega. Né? Essa é a fala retirada então do podcast que eu comentei. E vou comentar brevemente o trecho. É culpa da própria categoria de entregador que aceita valores mínimos pagos por cada entrega. Então, como análise de discurso não é uma teoria que se fecha apenas no sistema linguístico, trouxe uma breve contextualização, né, como eu já fiz nos slides anteriores, que o neoliberalismo não pode ser visto apenas como um conjunto de políticas econômicas de redução do Estado. Antes é uma forma descentralizada e de grande capilaridade que atravessa desde instâncias do poder estatal até as subjetividades. O próprio Estado é necessário para que haja políticas neoliberais. Não foi a sua retirada que causou a ascensão do neoliberalismo, mas o próprio projeto político sendo aplicado dentro dele. O trabalho no neoliberalismo tem sentidos diferentes do trabalho em outros contextos históricos. Né? Por isso a importância da gente localizar faz parte das chamadas condições de produção, né, trabalhadas na teoria. O trabalho plataformizado, com frequência sendo designado como livre, onde agora o sujeito é chefe de si mesmo, reflete na construção do sentido sobre o universo laboral. No exemplo trazido, o entregador entende a precarização da remuneração, né, cada vez recebe menos, como culpa dos próprios entregadores, né, que estão aceitando essas tarifas. Poderíamos supor que todos são chefes de si mesmo, que sua realidade existe em universos fechados, onde eles possuem total agência e responsabilidade sobre o trabalho. Uma ilusão que leva à culpabilização individual de uma situação social. Agora, né, o encaminhando para o encerramento, a tese traz diversos arquivos, né, esse podcast é apenas um deles. Então, foi coletado material de entrevistas, documentários, curta-metragens, né, buscando entender o processo de discursivização sobre o trabalho plataformizado no neoliberalismo. Né, buscamos apresentar, então, brevemente o dispositivo teórico-analítico, né, da análise de discurso, e trouxemos um breve exemplo de enunciado a ser analisado dentro do dado contexto social e histórico. Aqui, então, são as referências trazidas aqui na apresentação, né, elas não são todas utilizadas no projeto da tese. E agradeço, muito obrigado, daí espero os comentários.